Bom, então eu tô super mega atrasada com tudo, né? Mas também principalmente com comentando nos comentários. Peço desculpa se estiver dando eco aqui no quarto, porque eu tirei um monte de coisa e tá meio vazio. Tá começando a fazer eco, as estantes ainda estão aqui, daqui a pouco elas saem também. Aí vai ficar impossível de gravar por um tempo. Então eu espero que eu consiga dar conta pra, enfim, comentando nos comentários, não é mesmo? Afinal de contas é pra isso que estamos aqui reunidos hoje, nesse dia maravilhoso. Então vamos lá. A Aline Meira perguntou: Ju, você acredita que devemos incentivar as crianças a acreditarem na fada do dente ou em coelho da Páscoa como uma forma de introduzir a magia na vida delas? Ou acha que não devemos mentir sobre isso? Nunca pensei sobre isso, pra ser muito sincera, Aline. Eu acho que não tem nenhum momento mais fantástico, de sentido de fantasia, realmente, na nossa vida do que na infância. Eu acho que se a gente não incentivar a imaginação durante a infância, é um risco grande que a gente corre com a criança durante o resto da vida, né? Porque uma pessoa sem imaginação, eu acho que tá fadado a um pouco de tristeza, assim. Então é uma vida um pouquinho mais triste. Então eu acho que o importante é ter imaginação, e tem várias formas da gente desenvolver isso, né? Não necessariamente falando de coelhinho da fada. Coelhinho da fada é bom, né? Coelhinho da Páscoa ou fada do dente. Lendo pra ela é sempre uma das coisas mais recomendadas a fazer, né? E coisas assim, contar história é uma coisa muito importante, né? Eu acho que isso é mais a contação em si. Aí calha que figuras como Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, e até se você for ver, Chapeuzinho Vermelho e tudo mais, são seres fantásticos que fazem parte do imaginário infantil. Então eu não acho que é mentira, assim, não sei. Eu acho que faz parte do imaginário fantástico que a criança acaba desenvolvendo. Ela mesma acaba acreditando em algumas coisas e recusando outras. Você pode perceber que criança é um bicho muito curioso. Acho que nada explica como funcionam aqueles pequenos cérebros, mas eu acho que faz parte do imaginário infantil e acho que tem que ser natural, assim. Com o tempo, a própria criança vai descobrindo que aquilo não resiste num mundo físico, palpável. É uma coisa de imaginação mesmo. Acho que é um ciclo natural. Se vocês tiverem mais experiência, aposto que vários têm, tem filhos e tudo mais. Se tiveram uma experiência como essa, conta aqui pra gente nos comentários como foi. Eu não tenho nenhuma outra referência prática a não ser a minha infância mesmo a respeito disso. Então vocês que têm filhos, se quiserem dar opinião, aproveita e deixa aqui embaixo. Acho que vai ser produtivo. Aí a Daniela, que é a bibliotecária leitora, perguntou: Jota, Anne, quero muito ver. A Kimi é bem legal, Kimi Schmidt, que eu tinha comentado em algum vídeo do além, assim. Ela fala que não sabe por que parou de ver e tudo mais, mas aí ela me pergunta se eu estou assistindo a nova temporada de Doctor Who. Mas alguém me perguntou isso. Ah, o Renan. Ainda sofro com o Capaldi, não sei. Algo não deu certo ali pra mim. Assistir ele é um sofrimento. Acho o Doctor dele tão rude, tão denso. Então, Renan e Daniela, assim, a resposta fica meio que pros dois. Eu não tive também uma identificação instantânea com o Capaldi. Muito fã de David Tennant e muito fã de Matt Smith. Pra mim, Matt Smith foi o melhor Doctor, né, das novas temporadas. Porque ele tinha uma coisa de interpretar com o corpo que o Tennant tinha também, mas o Matt Smith traz isso pra um outro nível. E pra mim foi sensacional. Porque tem cenas que ele não precisa falar. Ele dá uma dançadinha, ele faz ele se move e você já pegou ali. Ele consegue interpretar de uma forma só dele. E eu acho que isso pouquíssimos atores têm. E o Matt Smith é um cara que tem. Mas aí você sabe quem que eu queria muito que tivesse sido Doctor no lugar do Capaldi? Eu não sei se o nome dele é realmente pronunciado assim, mas é o Bill Nye. Ele já apareceu em Doctor Who, inclusive na época que Matt Smith era Doctor. Ele fez um cara que era tipo um guia de museu no episódio do Van Gogh. Mas, gente, esse ator, como comédia, assim, ele é uma continuação do Matt Smith. Assim, o modo de interpretar, as piadas que ele faz, as tiradinhas. Ele faz uma piada super séria e ele dá um alívio cômico muito bom, assim. É muito engraçado. Ele era um cara que eu queria ter visto como Doctor. Então, o Capaldi, pra mim, não é nem que ele foi rude, assim. Não me identifiquei muito bem, não. Ele não é um Doctor cativante, eu acho. Aí tem especulações de quem serão os próximos e tudo mais, mas eu não sei. Sei que o Bill Nye seria um cara incrível, assim. Pra mim, era ele que tinha que ter sido o Doctor no lugar do Capaldi. E aí, não tô assistindo. Eu parei na nona, né? Assisti até o final da nona temporada. E vou esperar acabar e depois eu assisto. Não tenho muita pressa, assim. Não foi como foi com as outras temporadas que eu precisava assistir o episódio na lata. Principalmente pelo final da nona temporada, né? A River Song é uma das minhas personagens favoritas. E acabou pra mim com uma dor no coração, assim, né? Nem quero falar muito. James Thiago perguntou: Jota, pretende ver a série Handmaid's Tale? Nossa, vou ler tudo aqui, né? Handmaid's Tale. Acho que é mais ou menos isso que faz. Pronuncia, como sai a coisa. Vou assistir. Quando?
Não sei. Mas, enfim, não sei mesmo. É uma série que eu acho interessante. É um livro que eu quero ler. Eu tenho um conto da Aya aqui nessa bagunça em algum lugar. E, enfim, eu acho que eu leio o livro antes. Essa é uma das que eu pretendo ler mesmo. E aí, quando eu tiver a oportunidade, eu assisto a série, porque eu nem sei onde tá passando, pra ser muito sincera. Aí a Ania Arruda V perguntou: Jota, o que você faz com os livros que você lê, mas não gostou tanto assim, como a Utilidade do Inútil? Então, Anne, depende do livro. O Utilidade do Inútil é um livro que eu acho que ele é muito mais útil na biblioteca aqui da cidade. Eu moro em Santo André e tudo mais, vai pra lá. Pra quem for daqui e depois quiser procurar, porque, enfim, quando a gente faz a doação pra biblioteca também, não é garantido que ele vá pro acervo. É uma história muito doida, assim. Mas, por exemplo, tem alguns livros que eu doei e que eu fico cronometrando lá, procurando no sistema de busca pra ver se já entraram. E ainda não entraram, né? Já faz, tipo, 2, 3 meses. Então eu não sei quão rápido é a catalogação e eu não sei como que eles fazem a distribuição, enfim. Também não sei se existe uma máfia dentro da biblioteca. Eu prefiro pensar que não, que é só realmente muito trabalho. Então esse é um livro que eu acho que é muito mais útil dentro de uma biblioteca. E aí eu vou doar pra biblioteca. Ainda não doei, tá nas caixas. Eu empacotei aqui. Mas depende muito do livro. Se é um livro que na biblioteca já tem muito exemplar, sei lá, tipo Percy Jackson, não adianta doar pra biblioteca, já tem vários lá. Então às vezes eu procuro alguém que quer e dou. Mas às vezes também se é um livro que tem um pouquinho mais de valor, assim, pra eu revender, eu revendo, porque afinal de contas também preciso de dinheiro às vezes. Normalmente são compras acidentais, assim, eu acabo não gostando e tal, mas acontece, né? Então eu acabo revendendo pra eu pegar o dinheiro e comprar outro livro que eu quero. Então depende muito do livro. Eu faço meio que uma avaliação bem bizarra, assim, pra distribuir os livros. Aí Dias Radiantes, que a Tainá Barros perguntou o quê? Não, ela confirmou. Já assisti essa série, ela tá falando de Dirk Gently. É muito boa. Até então, estava achando que só eu tinha assistido. Todo mundo, Tainá. Porque assim, deixa eu contar um segredo pra vocês. Quando eu coloquei o vídeo do Dirk Gently, pra quem não viu, tá aqui no card, era um J Indica, eu falava da série super despretensiosamente no Dia da Toalha, né? Eu também achei que só eu tinha assistido. É que eu acho que é uma série tão bizarra que as pessoas nem conversam sobre e não falam que assistiram porque é difícil de explicar. Então eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que já assistiu Dirk Gently. E aí fica a minha recomendação de novo pra você, se ainda não assistiu Dirk Gently, que gosta de ficção científica e não tem medo de uma série nonsense que você vai entender pro final, assim, do meio pro final você vai entender tudo. Vai nessa, é gratificante, vale a pena. É bem divertido, eu me diverti muito assistindo Dirk Gently, sério mesmo. Aí a Lívia Bonassi perguntou: qual versão de Beowulf você pretende ler? Fiquei pensando em ler a do Tolkien, mas vi que está em prosa. Se bem que agora parei aqui pra pensar e você lerá em inglês, né? Tô precisada de uma indicação de uma tradução boazuda. Então, Lívia, eu não sei se vou ler Beowulf em inglês, não. Beowulf é um inglês arcaico, eu acho. Mas, a meu ver, assim, super leiga, tá? Tudo bem ler Tolkien, eu acho que eu vou ler inclusive a versão dele, porque por mais que seja em prosa, você já vai fazer uma versão, né, de Beowulf, vai escrever o negócio e ainda você vai fazer tudo certinho rimando? Difícil, né? Porque é umas coisas muito loucas lá, os... não sei o que lá, jâmbico, não sei qual que é as métricas. Tô inventando, tá? Mas é surreal. Imagine isso em português, não tem como traduzir. Eu acho que eu prefiro uma tradução mais ao pé da letra em prosa do que uma tradução bem bizarra em verso. Não sei, estranho, né? Mas enfim, uma coisa que eu sinto muita falta, se alguém conhecer, deixa até aqui a dica, mas é que esses livros, sobre livros, assim, são guias e tudo mais, venham com indicações das versões que a gente tem, das edições que a gente tem em português, né? Porque o cara que tá traduzindo, ou então, sei lá, fazendo prefácio, organizando, enfim. Aqui no Brasil, ele tem muito mais conhecimento sobre o assunto do que a gente que vai ler pra se informar a respeito, né? Pelo menos assim, espero eu, né? Então, acho que seria muito proveitoso, de verdade, se eles colocassem as edições disponíveis pra gente poder procurar, né? Mas não acontece. Pra não falar que nunca aconteceu, eu peguei alguns livros da Realizações, em que eles colocam sim quais são as edições disponíveis. E aí eu fiquei, olha, é realmente legal. E coloca coisas úteis pra gente. Enfim, mas eu sempre fico na dúvida também. Eu pensei, inclusive, em tentar fazer um guia de edições pro livro da literatura, mas é humanamente impossível nessa altura da minha vida. Ao longo da leitura, eu vou conversando com vocês. Enfim, vocês vão vendo quais são as edições que eu peguei. ZG, o que você acha de e-readers? Eu fui uma grande entusiasta de e-readers logo que eles foram lançados, chegaram no mundo, né? Deram a luz aos e-readers, porque é uma plataforma de leitura muito legal, né? Se você for pensar. Pra mim, que tinha um computador pra ler. Você entende isso? O computador não fazia mais nada. Ele era uma máquina enorme, que só o monitor dele já dava mais que o tamanho do meu notebook hoje, assim. Mas ele era gigantesco, fazia um barulho inacreditável e eu passava frio.
frio mesmo, lendo, porque eu ficava na cadeira assim e eu colocava uns cobertores, era muito estranho. E era uma cadeira, sabe essa cadeira de bar que é de ferro, assim, eram umas dessas. E, nossa, como eu passei frio. Eu lembro muito disso, é claro pra mim o frio que eu passava. Eu tinha um computador pra ler, então quando surgiu um e-reader, eu falei, meu Deus, hoje eu posso ter numa mão que eu passei frio durante anos pra ler no computador, né? É bizarro, eu ficava lá apertando a setinha pra baixo, assim, ó, pra continuar lendo. No Word, os textos eram em Word, surreal, né? Mas enfim, então eu fui uma grande entusiasta. Mais uns anos pra cá, assim, meses talvez, não sei, mas fazer a periodicidade correta. Mas eu comecei a ler no próprio tablet mesmo e achei muito melhor em termos de resposta, mesmo de tempo, tanto de carregar o livro, quanto de virar a página, quanto de possibilidade de carregar uma biblioteca, porque os e-readers são muito lentos e eu não consigo lidar com isso. Eu nunca experimentei, por exemplo, um Kindle nem o Leve. Minha experiência com o Kobo. Eu tive um Touch e tenho hoje um Glow que em breve vai partir, tá? Mas muito lento, assim, pra mim. Eu preciso, não é que eu preciso, mas eu gostaria, né, de um aparelho que comportasse toda a minha biblioteca virtual. Ele não comportou. Eu também forcei, porque a biblioteca virtual é, tipo, imensa. Mas ele não conseguiu funcionar do jeito que eu queria, assim. Pra quem lê menos, assim, tem menos livros dentro do aparelho, funciona super bem. Eu nunca vi grandes problemas, né? Mas eu que tentava colocar o mundo lá dentro, eu pifava o negócio todo dia. Então, o Readers pra mim acabou passando, agora chegou a era dos tablets. Também porque é mais prático quando você precisa pesquisar um negócio, já tá ali, né? Então eu acho que foi mais fácil. A Aline Meira de novo perguntou, Ju, quais livros do Joseph Campbell você leu? Aline, inteiro nenhum, porque eu vivo da maldição da faculdade ainda de ler pedaço de livro, né? E o Campbell é um cara desses. Eu já comecei, acho que todos os livros dele e nunca terminei um. Vou lendo capítulos, vou vendo coisas aleatórias e tudo mais. E aí não li nada. É triste, né? Quando você olha assim, você fala, comecei esse, não terminei nada. Mas livro teórico também eu acho que é um pouco mais difícil de ler inteiro. Eu preciso me treinar nisso. Eu me treinei pouco durante a vida. Me acostumei a ficar pegando coisas esparsas e não me atentei a isso. Uma falha aí de leitura. E aí a Ana Cláudia perguntou, você leu ou assistiu O Perfume do Patrick Suskind? Eu nunca sei pronunciar esse nome bizarro. Mas se sim, o que achou? Eu não li, eu tenho esse livro porque quando eu assisti o filme justamente, eu achei incrível. Sensacional aquilo, bizarro em vários níveis, mas muito sensacional. Faz muitos anos que eu assisti o filme, eu acho que eu nunca mais assisti depois. E eu achei ao mesmo tempo que ele era assustador e era poético, e ele era tão assustador por ser poético, que eram assassinatos. Mas mesmo assim eu não conseguia me relacionar com o assassino. Estranho. Mas eu achei incrível e eu gostei do filme. Mas eu nunca li o livro, né? Então talvez alguém que tenha lido vai falar agora que o filme é uma bosta e que é isso, né? Enfim, tudo bem. Mas é um livro que eu pretendo ler sim. Ele é pequenininho, né? Não sei. Enfim, eu sei porque eu não li, porque ficou ali no meio da bagunça e acabei não lendo. Triste, né? Por isso eu preciso me livrar dessa bagunça e é o que tá rolando aqui. Estão acompanhando elas aos poucos. Tô falando muito enrolado, né? Mas tudo bem, vou voltar ao normal assim que eu conseguir pegar ritmo novamente. Hoje eu já vou adiantar o comentando nos comentários da próxima semana. Então no domingo que vem também vai ter comentando nos comentários pra tirar o atraso aí da vida, tá bom? É isso por enquanto. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau.